Olá, alunos do curso Pentágono. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal da parte geral. Hoje nós vamos dar seguimento à aula passada. Na aula passada nós trabalhamos sobre a relação de causalidade, os pressupostos de imputação do resultado. E hoje nós vamos falar da imputação objetiva. Vocês vão perceber que, na realidade, a teoria da imputação objetiva é uma teoria da não imputação. Por meio da teoria da imputação objetiva, desenvolvem-se filtros normativos de verificação da imputação do resultado natural. Então, nós temos, no primeiro momento, a imputação do resultado natural por meio da relação de causalidade, a relação material de causa e efeito. Mas não basta a relação material de causa e efeito para a relevância jurídica da ação. É necessário também uma análise normativa do resultado. Se aquele resultado, do ponto de vista jurídico, pode ser depreendido como uma consequência da conduta do autor praticada da ação. Então, vamos a um conceito de imputação objetiva. Nós vamos trabalhar com dois conceitos de imputação objetiva. O primeiro conceito de imputação objetiva é trazido pelo professor Luiz Greco. O Luiz Greco sustenta que entende-se por imputação objetiva o conjunto de pressupostos normativos que fazem da causação uma causação objetivamente típica. Então, trata-se do conjunto de pressupostos normativos que fazem da causação uma causação objetivamente típica. O que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que nem toda causação material do resultado possui relevância para a tipicidade penal. Para fins de imputação objetiva, somente serão consideradas relevantes aquelas causas que normativamente podem representar a criação de um risco e a realização desse risco no resultado. Então, de novo, conceito do Luiz Greco. Entende-se por imputação objetiva o conjunto de pressupostos normativos que fazem da causação uma causação objetivamente típica. Essa palavra é importantíssima, esse final de frase. Uma causação objetivamente típica, isto é, uma causação com desvalor penal da ação. Uma causação que, do ponto de vista normativo, represente a criação de um risco desdobrado da ação do sujeito. Esse é o conceito do Luiz Greco. Agora nós vamos trabalhar com o conceito do Leonardo Schmidt e do João Paulo Martinelli, que é um livro potencialmente base do examinador para a sua prova, né? Lembrando que o professor Bruno Gilabert ele não tem livro de parte geral, mas ele assina o seu livro de parte especial junto com o Leonardo Schmidt e o João Paulo Martinelli. Portanto, seria interessante conhecer a posição desses autores. O Leonardo Schmidt e o João Paulo Martinelli vão definir imputação objetiva como: a imputação objetiva pressupõe a realização de um perigo criado pelo autor e não coberto por um risco permitido dentro do alcance do tipo penal. De novo, a imputação objetiva pressupõe a realização de um perigo criado pelo autor. Então, primeiro ponto da teoria da imputação objetiva: a criação de um perigo, um desvalor da ação penal, além do dolo do sujeito, deve existir um elemento objetivo de criação de risco da ação dolosa. Então, mais do que uma conduta intencional, mais do que a consciência e a vontade de realização do tipo penal objetivo, esta ação subjetiva deve objetivamente representar a criação de um risco não autorizado pelo direito penal. Então, a imputação objetiva pressupõe a realização de um perigo criado pelo autor e não coberto por um risco permitido dentro do alcance do tipo penal. Então, além da criação desse perigo e da realização desse perigo no resultado, este perigo não deve estar compreendido dentro do escopo protetivo da norma penal. Nem toda ação que representa a criação de um risco está proibida pelo âmbito do direito penal. Nem toda ação que represente um risco está proibida pelo alcance, pelo escopo da norma penal. A norma penal ela tem aqui um universo de projeção limitado sobre os fatos aos quais ela incide. A gente vai ver isso mais para frente, mas aqui entra, por exemplo, as hipóteses de autocolocação em perigo, de heterocolocação em perigo,
de danos emocionais sobre terceiros que não estão diretamente relacionados à infração penal. Enfim, nós vamos ver isso aqui mais detidamente. Por ora, esse é o conceito que eu gostaria que vocês guardassem. Conceito que é baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, criação de um risco não permitido pelo direito penal. 2, realização desse risco no resultado. Não basta a criação do risco, esse risco ele deve ser concretizado no resultado como uma obra direta do agente. E 3, que a criação e realização desse risco no resultado estejam compreendidos pelo âmbito protetivo da norma penal. Daí o conceito do Leonardo Schmidt e do João Paulo Martinelli. Logo, nós temos o conceito do Luiz Greco e o conceito do autor da banca, que eventualmente pode exigir um conhecimento de imputação objetiva por meio desses 3 pontos principais: criação de risco, realização de risco no resultado e âmbito de proteção da norma penal. O que nós falamos aqui complementando o nosso material? Sobre a relação de causalidade própria do direito penal, o essencial não é a relação material de causa e efeito. Isso é uma relação pura de causalidade, mas saber se o resultado pode ser atribuído ao sujeito sob o prisma de uma justa punição. A imputação objetiva do resultado impõe uma investigação que se subdivide em 2 etapas. Em princípio, se for o caso de crimes materiais, verifica-se a relação causal no plano naturalístico, no plano mecânico-físico da ação. Confirmada a causalidade física, segue-se a causalidade normativa do resultado para viabilizar a responsabilização do autor. Aquilo que eu falei para vocês logo à saída. Nós temos, na teoria da imputação objetiva, um duplo filtro de imputação. Primeiro filtro de imputação, o filtro da relação de causalidade. Primeiro eu quero saber se aquela condição é causa material do resultado. E para isso nós vamos utilizar os conceitos que nós vimos na aula passada. Vamos suprimir mentalmente a condição. Se a supressão da condição alterar a produção do resultado, é sinal que aquela condição é causa do resultado. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorre no caso concreto. Teoria da conditio sine qua non, verificada pelo método hipotético de eliminação de Glaser ou de Thielen. Então, o primeiro momento é a análise material da relação de causalidade. Verificada a relação de causalidade material, nós passamos para um segundo momento analítico, que é a verificação normativa do resultado. Eu quero saber se, do ponto de vista de uma responsabilização penal justa, aquela causação física é uma causação objetivamente típica com relevância penal para a tipicidade da ação. Tudo bem? Então nós temos 2 fases de imputação. Por isso que eu falei para os senhores que, na realidade, a teoria da imputação objetiva é, no fundo, uma teoria da não imputação. Porque eu vou criar uma série de pressupostos normativos que me permitem afirmar que aquela imputação não é uma imputação justa para o resultado. Então, quando você pensar em teoria da imputação objetiva, eu quero que você pense numa teoria da não imputação. Os pressupostos normativos desenvolvidos pelo doutrinador para evitar a imputação de qualquer fluxo de causalidade que não seja um fluxo de causalidade normativo e justo para o caso concreto. Vamos trabalhar com 2 vertentes principais para fins de concurso de imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva do Klaus Roxin, que é onde a gente vai ficar aqui a maior parte do nosso encontro, e a teoria da imputação objetiva do Günther Jacobs. Do Jacobs, eu só quero que você saiba os nomes. Do Jacobs, basta saber quais são os nomes. O Roxin, nós vamos analisar os exemplos de cada uma das hipóteses de imputação objetiva. Então vamos aqui ao Jacobs primeiro. O Jacobs, ele parte da premissa da teoria dos papéis sociais. Para o Jacobs, todos nós que vivemos em sociedade desempenhamos certos papéis sociais. E cada um desses papéis sociais tem uma expectativa normativa de ação.
Cada um desses papéis sociais possui certas finalidades, certas funções programadas a esses papéis. Quando o comportamento do sujeito está dentro da expectativa normativa esperada para o papel social dele, não há que se falar em relevância penal da ação. Quando a conduta do sujeito extrapola a expectativa normativa pensada para aquele papel social, aí sim pode-se falar em imputação do resultado. Vou dar um exemplo singelo. Um taxista é contratado para a realização de um contrato de transporte em que ele deve transportar um assassino para o local do homicídio. O taxista, ele é causa do resultado morte? Se você analisar do ponto de vista físico, mecânico, natural da ação, é. Se eu suprimir mentalmente a conduta de transporte do taxista, o resultado morte não teria ocorrido como ocorreu. Portanto, a ação do taxista é causa material da morte. Mas, do ponto de vista da teoria dos papéis sociais, qual é a função esperada para um taxista? Transportar pessoas, celebrar contratos de transporte. Portanto, se a conduta dele está dentro do limite da expectativa do papel social da sua ação, não há que se falar em criação de um risco para o resultado. Logo, eu não vou punir o sujeito. Então, a ideia do Jacobs é, através da expectativa normativa atribuída a cada um dos papéis sociais que existem na sociedade, pensar em imputação objetiva. E ele vai falar em risco permitido, e é aqui que você tem que decorar. O que o Jacobs fala? Ele fala em quais são as vertentes do Jacobs de imputação objetiva. Ele fala em risco permitido, ele fala em princípio da confiança, ele fala em proibição do regresso, ele fala em competência ou capacidade da vítima. São as 4 institutos jurídico-penais que o Jacobs desenvolve para pensar a teoria da imputação objetiva. Quando isso cai em prova, geralmente cai em prova embaralhando os conceitos do Roxin com o conceito do Jacobs. Eu deixei ao final do material para vocês, que eu vou disponibilizar, uma bateria de diversas questões de concurso público para vocês verem como é que a imputação objetiva cai em prova. Geralmente não é um tema cobrado com muita dificuldade. Ele vai exigir os exemplos clássicos que eu vou trabalhar com vocês ou as nomenclaturas clássicas que nós vamos trabalhar dos autores, do Roxin ou do Jacobs. Então, novamente, para o Jacobs, quais são os 4 institutos que individualizam a aplicação da teoria da imputação objetiva no direito penal? Risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e competência ou capacidade da vítima. Agora passemos ao Roxin. O Roxin, quando fala em teoria da imputação objetiva, fundamenta a não imputação do resultado na ideia de princípio do risco. Para o Roxin, é a ideia de risco que é o determinante para a aplicação da teoria. Por que o Roxin vai trabalhar com a ideia de risco? O Roxin sustenta que nós vivemos numa sociedade de risco e certos riscos são socialmente adequados. Certos riscos são permitidos e tolerados pelo direito penal. Para o Roxin, somente a conduta do sujeito que aumente a probabilidade de ocorrência do resultado, ultrapassando os limites do risco juridicamente regulado, é que caracterizam a teoria da imputação objetiva. Então, o Roxin vai falar em criação de risco juridicamente desautorizado. O Roxin vai falar em incremento ou aumento do risco juridicamente não autorizado. O Roxin vai falar em diminuição do risco juridicamente autorizado. E, por fim, ele vai falar na esfera de imputação da norma como critério de imputação. Tudo bem? Então, a ideia do Roxin, a ideia nuclear do Roxin é a análise dos limites do risco do que é socialmente tolerado. Se a conduta do sujeito extrapolar, criar ou realizar o risco no resultado, eu aplico a teoria da imputação objetiva para a afirmação do resultado típico do sujeito. Agora,
se a conduta do sujeito não criar um risco juridicamente desautorizado, se ela não incrementar um risco juridicamente não permitido, se ela diminuir o risco ou se ela estiver fora do escopo protetivo da norma, eu não vou imputar o resultado ao sujeito. A ideia do Huxin toda gira em torno do conceito de risco. É a criação de um risco e a realização desse risco no resultado. Vamos aqui aos exemplos. Primeiramente, criação de risco no resultado. O Huxin dá o seguinte exemplo. Um ambicioso sobrinho, desejando a morte do seu tio, compra uma passagem aérea, almejando que ele morra nos Estados Unidos em razão da recente declaração de guerra dos Estados Unidos com o Irã. Então ele fica na expectativa que o seu tio, ao andar nos Estados Unidos, seja vítima de um atentado terrorista. O tio vai para os Estados Unidos com a passagem aérea comprada e realmente é morto em razão de um ataque terrorista de um homem-bomba. A pergunta é: o sobrinho pode ser responsabilizado pelo homicídio? Aí vamos analisar o que nós vimos até agora. Vamos primeiro saber se a conduta do sobrinho é causa do homicídio. A conduta do sobrinho é considerada causa do homicídio? E a resposta é sim. A conduta do sobrinho é considerada causa do homicídio porque se eu suprimir mentalmente a compra da passagem aérea, o resultado morte não teria ocorrido. Portanto, comprar a passagem aérea é causa sine qua non da morte. Sem a passagem aérea, o tio não estaria nos Estados Unidos, não seria vítima do homicídio. Então, comprar a passagem aérea é causa da morte do homicídio. Agora, vamos analisar a pergunta sobre o filtro da imputação objetiva. Comprar a passagem aérea representa a criação de um risco juridicamente proibido? Comprar a passagem aérea representa a criação de um risco não permitido ou juridicamente desaprovado pelo direito penal? Não. Comprar uma passagem aérea é um risco regulado e socialmente tolerado pelo direito penal, de forma que quem compra uma passagem aérea não pode ser considerado causa jurídica da morte. Deu para entender a diferença? Uma coisa é ser causa natural da morte. Outra coisa é essa causa natural da morte ser desvalorada como causa jurídica da morte. Para a teoria da causalidade, basta a afirmação que se trata de uma causa natural da morte. Mas para a teoria da imputação objetiva é necessário analisar a relevância jurídica dessa relação de causalidade. Do ponto de vista jurídico, não cria um risco juridicamente desautorizado quem compra uma passagem aérea almejando a morte de outra pessoa. Se nós não trabalhássemos com a teoria da imputação objetiva, essa hipótese seria respondida dentro da imputação subjetiva por ausência de dolo. Quer dizer, não basta a consciência para a caracterização do resultado típico. Além da consciência, demanda-se a possibilidade de dolo, a dominabilidade da ação de forma racional pelo sujeito. Ora, não é racional do ponto de vista da ação que um sujeito domine o resultado morte por meio de uma ação fortuita de um homem-bomba com a compra de uma passagem aérea. Tudo bem? Então aqui a ideia de criação de risco. Eu li um livro semana passada, um livro da Agatha Christie, chamado E Não Sobrou Nenhum. É um mistério, obviamente, né? De 10 pessoas que são encaminhadas para uma ilha e tem um poema nessa ilha, de forma que cada pessoa é morta de uma vez. Então, o poema é lido e a morte acontece de acordo com o que está escrito no poema. Então, a pessoa morre afogada, a outra morre com a machadada na cabeça e daí em diante. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma das mortes, uma das causas da morte,
é um general que está sendo investigado porque ele enviou para a guerra, ele enviou para o fronte da guerra um soldado, um oficial inferior, que ele estava de olho na esposa desse soldado. Ele queria tomar para si a esposa do soldado, que era casada, mas o soldado era um impedimento. Então o que ele fez? Ele mandou para o fronte aquele soldado na esperança de que ele fosse morto para ficar com a sua esposa. E aí o soldado vai e acaba morrendo na guerra. Isso é um exemplo de imputação objetiva. Quer dizer, mandar para o fronte de batalha um soldado que luta na guerra representa a criação de um risco juridicamente não autorizado pelo direito. Eu não estou analisando aqui a virtude da ação. Eu só estou analisando objetivamente se essa ação representa a criação de um risco não permitido pelo direito. Ele poderia ter mandado qualquer soldado, independentemente da sindicância da sua motivação. Então vejam, a ideia de criação do risco está relacionada com a criação de uma conduta que represente um risco não permitido ao direito penal. Um outro exemplo, ainda na Alemanha. Um indivíduo convence uma pessoa a dar um passeio na floresta na expectativa de que um raio caia em sua cabeça. É uma floresta na Alemanha que é conhecida por muitos raios caírem naquela localidade e ele convida a pessoa para um passeio de floresta, almejando que aquela pessoa seja eletrocutada por um raio. Quem está estudando medicina legal pode até depois ver lá como é que... Eu já esqueci essa porra toda, né? Eletrocução, fulguração, as causas mortes com os traumas de energia elétrica, né? Mas sinal de Lichtenberg, né? Tem umas coisas assim. Mas a mecânica do exemplo é a mesma. Qual é a mecânica do exemplo? A pessoa vai para um local, mas isso não representa a criação de um risco juridicamente não permitido pelo direito penal. Além da criação de um risco juridicamente não permitido, pensemos no incremento de risco, no aumento de um risco juridicamente não permitido. E aqui o exemplo é o seguinte: um condutor de caminhão ultrapassa um ciclista sem guardar a devida distância lateral requerida. Então, eu tenho aqui um condutor de um caminhão e um ciclista conduzindo a bicicleta. O condutor do caminhão, para realizar a ultrapassagem, ele tem que guardar uma distância de segurança. Então, ele tem que ultrapassar, assim, distante do ciclista. Mas, no caso concreto, ele não respeita o limite de distância segura e realiza a ultrapassagem próxima do ciclista. O ciclista que estava embriagado perde o controle da bicicleta e vai para debaixo das rodas do motorista do caminhão e acaba morrendo. Só que verifica-se depois, por meio de perícia, que ainda que o condutor do caminhão tivesse guardado a distância correta, pelo fato do ciclista estar bêbado, ele teria passado embaixo do caminhão da mesma maneira. Em outras palavras, não houve um incremento de um risco que já não existia no caso concreto. De novo, primeira hipótese, o motorista do caminhão não respeita o limite para realizar a ultrapassagem. Só que como o ciclista estava bêbado, ainda que ele tivesse guardado o limite de distância correto, o ciclista teria morrido da mesma maneira. Isto é, a suposta conduta conforme ao direito não teria alterado o resultado. Ele não incrementa um risco que já não existia. Para o Roxin e outros autores que tratam desse exemplo, não será um caso de aumento de risco
juridicamente existente. Ele não aumentou um risco já existente, portanto ele não pode ser responsabilizado pelo resultado. Mas, e aqui eu chamo a atenção dos senhores, para o Leonardo Schmidt e o João Paulo Martinelli, para os autores que potencialmente são um livro de referência da sua prova, eles entendem que seria uma hipótese de responsabilidade penal pelo crime de exposição da vida de outrem a perigo, do artigo 132 do Código Penal. Portanto, o motorista do caminhão não responde pelo homicídio, mas eles entendem que essa ação imprudente do motorista do caminhão não pode ser absolutamente descartada, de forma que o bem jurídico fique totalmente desprotegido. Ou seja, o princípio do indúbio pro réu, a dúvida favorece o réu, no caso o motorista do caminhão, não pode ser aplicado independentemente do princípio da proteção de bem jurídico. De maneira que o motorista do caminhão, por não ter guardado a distância lateral correta para a realização da ultrapassagem, responde pelo crime de exposição de perigo à vida de outrem. Então, uma boa questão para sua prova. Uma questão que vai tratar de teoria da imputação objetiva, segundo o entendimento dominante, mas o entendimento da sua prova admite a responsabilidade penal subsidiária do motorista do caminhão, considerando que o princípio da proteção de bens jurídicos não pode ser absolutamente anulado em face do indúbio pro réu. Beleza? Outro exemplo trabalhado pelos autores de teoria de imputação objetiva. Uma fábrica de pincéis fornece às suas trabalhadoras pelo de cabra da China para a confecção de objetos, sem desinfetá-los previamente como estava prescrito. Então, eles importaram pelo de cabra, o pelo de cabra não foi desinfetado, de maneira que ele causou lesões corporais nas pessoas que utilizaram aqueles pincéis. Então, a fábrica é causa da lesão corporal? Sim, a fábrica é causa da lesão corporal. Se a fábrica tivesse realizado a conduta conforme ao direito, o resultado seria diferente. Mas vamos analisar isso do filtro da imputação objetiva. Ficou demonstrado posteriormente que, mesmo que a fábrica tivesse respeitada todas as normas de vigilância sanitária, os pincéis ainda assim estariam infectados, porque era uma bactéria nova, era uma bactéria até então desconhecida daquela localidade, de forma que a conduta alternativa conforme ao direito não teria evitado o resultado. Para o Roxin, nessa paisagem, esta ação não representa um aumento de um risco já existente para a produção do resultado. Sempre que você verificar que a conduta em conformidade ao direito levaria à mesma consequência, é sinal que a conduta do sujeito não incrementa, não aumenta, não dá mais musculatura para um risco juridicamente existente para o resultado. Beleza? Então é a outra hipótese aqui do Roxin, que ele vai falar em aumento de risco. E o Roxin vai falar ainda em diminuição de risco para o resultado. O que representa essa diminuição de risco para o resultado? Seria um absurdo você considerar que condutas que melhorem o estado do bem jurídico protegido possam, para e passo, significar causa de lesão do mesmo bem jurídico. Então, por exemplo, uma pessoa atravessa a rua, vem um ônibus desgovernado na sua direção. Eu empurro esta pessoa de maneira que ela cai no chão, sofre lesões corporais, mas o ônibus não atropela. Eu sou causa daquelas lesões corporais? Para a teoria da causalidade, sim. Se eu suprimir mentalmente a minha conduta de empurrar a pessoa, ela não teria se machucado. Logo, a minha conduta é causa do resultado. Mas para o Roxin é um absurdo
que esta conduta possa ser considerada causa do resultado. Por que é um absurdo? Porque o que melhora o status do bem jurídico não pode simultaneamente ser considerado causa normativa da imputação do resultado. Então, para o Roxin, esta não é uma causa jurídica do resultado. Para a doutrina clássica, isso é uma hipótese de estado de necessidade, né? Esta conduta é uma ação típica de lesão corporal, mas é uma ação típica de lesão corporal que não é contrária ao direito, em razão do reconhecimento do estado de necessidade. O Roxin entende que essa conduta sequer pode ser considerada típica, porque não há antinormatividade na conduta de quem diminui o risco de lesão do bem jurídico. Agora, não confundam diminuir o risco existente com a substituição de um risco existente. Então imagina que eu empurro a vítima, o ônibus não atropela, mas ela cai dentro de um buraco e morre. Quer dizer, substituir um risco por outro risco equivalente não é a mesma coisa que diminuir um risco existente de lesão ao bem jurídico. Esse postulado da teoria da imputação objetiva, ele só tem aplicabilidade para as hipóteses em que o agente diminui efetivamente e coloca o bem jurídico numa situação de melhoria em relação à conduta primária de perigo. Ainda em relação à ideia de risco, a mera alteração de um risco existente não caracteriza a criação de um risco proibido pelo direito penal. Imagina, a pessoa vai pegar o seu carro para dirigir e eu convenço essa pessoa, eu leio no Waze, por exemplo, que existe uma rota alternativa mais rápida, com menos trânsito. A pessoa, ela pega essa rota alternativa e ela bate com o seu carro e morre. Eu posso ser responsabilizado? De novo, do ponto de vista causal, a minha conduta ela é a condição para o resultado. Se eu suprimir a minha conduta de sugerir a outra rota para a direção do veículo, o resultado teria sido diferente. Então, eu sou causa da morte. Mas a alteração de um risco existente permitido por outro risco permitido não pode caracterizar o comportamento penalmente relevante que justifica a imputação objetiva. De maneira que esta modificação de circunstâncias em situação de risco tolerado não faz ultrapassar o limite proibido pelo direito penal. Ora, é permitido eu dirigir pela rota A ou pela rota B. Se o acidente ocorre, ele não pode ser imputado ao sujeito como algo que represente a criação de um risco juridicamente relevante para a realização do resultado típico. A mera alteração de um risco permitido. Agora, atenção, de um risco permitido. Então, é diferente de eu, por exemplo, sugerir que a pessoa dirija na contramão. Eu sugiro que a pessoa dirija no acostamento. Aí não, aí eu estou estimulando a criação de um risco não permitido. Agora, quando o risco é permitido, não existe a possibilidade de viabilização da teoria da imputação objetiva. E por fim, o Roxin vai falar, nós falamos em criação de risco não permitido, nós falamos em incremento de risco não permitido, nós falamos em diminuição de risco permitido e agora temos que falar em finalidade protetiva da norma. É indispensável que para a imputação do resultado a conduta do sujeito faça sentido protetivo para o tipo penal incriminador, ou seja, ela deve respeitar o escopo protetivo da norma penal. Se a norma jurídica, que é subjacente ao tipo penal, não possui a finalidade protetiva específica, nós não podemos ampliar o alcance normativo do direito penal para proteger condutas que não estão punidas por aqueles fatos. Então vamos ao exemplo. 2 ciclistas trafegam em suas bicicletas durante a noite. Eu tenho o ciclista A e o ciclista B. O ciclista que vinha atrás
choca-se porque um terceiro ciclista, então vamos imaginar que tem um terceiro ciclista aqui, esse terceiro ciclista, ele não ilumina a luz da sua bicicleta, de maneira que esse ciclista aqui não vê que esse está se aproximando. Deu para entender a ideia? Eu tenho 3 ciclistas, de forma que este ciclista não está iluminando a rodovia, de forma que este ciclista não vê esse se aproximar. Esse ciclista que não dirigiu com a sua luz ligada pode ser responsabilizado por essa lesão corporal? Entende-se que não, porque a conduta de iluminar a bicicleta à noite não tem por escopo protetivo a evitação de acidentes de terceiros, que não os próprios acidentes. Um outro exemplo, eu estou dirigindo meu veículo e furo o sinal vermelho. Eu furo o sinal vermelho e vou bater com o meu carro no outro quarteirão, porque se eu tivesse ficado parado no sinal vermelho, eu não teria chegado naquele momento, naquela hora, naquele ponto para o acidente. Deu para entender a ideia? Então, qual é a ideia aqui? Qual é a finalidade da norma de parar no sinal vermelho? É evitar acidentes naquele ponto de passagem. É evitar acidente naquele cruzamento. Este é o sentido normativo de uma norma uma norma administrativa de trânsito, uma norma de eficácia de trânsito. É impedir colisões no ponto de passagem e não impedir colisões em pontos futuros. Portanto, não obstante a minha conduta ser causa da lesão corporal, ela não é causa normativa da lesão corporal, porque não é a finalidade protetiva da norma de trânsito do sinal vermelho impedir lesões futuras em razão do deslocamento do veículo no tempo e no espaço, mas sim lesões no ponto de cruzamento do sinal. Limite de velocidade. Por que o legislador, no CTB, estabelece limite de velocidade para certas rodovias, para certas ruas, certas avenidas? Porque algum engenheiro calculou que para a frenagem do veículo ter eficiência, o carro deve estar num limite de velocidade X. Então, a ideia de atropelamentos acima do limite de velocidade tem a ver diretamente com o fato do veículo ter a capacidade de frear para ativar o nexo de evitação do resultado. Então, se o acidente acontece de outra forma, que não tem a ver com a possibilidade do freio, eu não vou imputar o resultado. Eu tenho que analisar qual é a função da norma, qual é o escopo protetivo da norma para evitar a lesão ao bem jurídico. Ainda dentro do escopo protetivo da norma, o Roxin vai falar em danos psíquicos e emocionais sobre terceiros próximos à vítima. Danos psíquicos e emocionais sobre terceiros próximos à vítima não podem ser imputados ao autor de uma conduta típica de, por exemplo, homicídio ou de latrocínio. Vamos imaginar, uma pessoa sai para trabalhar, um ladrão aparece, pega a arma de fogo, coloca na sua testa, então vai praticar um delito de roubo sob o emprego de arma de fogo, mas, enquanto ele está realizando a ação de subtração do bem, a mãe da vítima, que está na janela fumando um cigarro, vê o seu filho sendo vítima de um assalto com uma arma de fogo e, em razão de um distúrbio psíquico, em razão de uma bala emocional, ela sofre um ataque cardíaco e morre. O ladrão pode ser responsabilizado pelo latrocínio? Para o Roxin, não. Porque danos psíquicos e emocionais sobre terceiros fogem do escopo protetivo da norma de latrocínio, que tem a ver com
a vida da pessoa que está diretamente submetida a um cenário de subtração patrimonial. Tudo bem? Então é a ideia aqui que nem todo desenvolvimento do crime sobre a esfera de terceiros pode ser imputado ao sujeito como uma espécie de versário em ré ilícita. Maravilha? Muito bem. Ainda em relação ao escopo protetivo da norma, nós temos que analisar as hipóteses de consentimento do ofendido e contribuição em autocolocação em perigo. Nós vamos ver que aqui nós temos duas grandes correntes doutrinárias. Uma corrente doutrinária principal, e uma que não vai admitir a imputação, vai entender que contribuição em autocolocação em perigo foge do escopo protetivo da norma, isto é, o resultado da autoexposição a perigo é atribuível à vítima e não ao colaborador da ação, se a vítima conhece o risco existente na ação. Nesse caso, a atribuição do resultado é excluída porque a vítima conhece o risco àquilo que se expõe. Então, se a própria vítima que é titular do bem jurídico, se a própria vítima que é portadora do bem jurídico se coloca em perigo, não pode a pessoa que contribui, que auxilia a autocolocação em perigo, ser responsabilizada em razão da ação principal da vítima. Tudo bem? Então essa é a primeira corrente doutrinária aqui no Brasil, por exemplo, defendida pelo Juarez Cirino dos Santos. O Juarez Cirino dos Santos entende que a contribuição em autocolocação em perigo da vítima não deve ser objeto de imputação por parte do direito penal. Olha os exemplos que ele dá. Primeiro exemplo, dependente de drogas. Apesar de conhecer o perigo da ação, ele morre após injetar em si mesmo heroína cedida por traficantes. O traficante pode ser responsabilizado pela morte. Imagina que o usuário de drogas sobe o morro, compra a droga do traficante, mas pede para usar a droga ali. Pede ali veja, não é o traficante que está injetando a droga. O traficante está auxiliando a autocolocação em risco por parte do usuário. E o traficante cede um local ali adequado para ele utilizar a droga, de forma que a pessoa usa a droga e morre em razão de uma overdose. No exemplo do Juarez Cirino dos Santos, o traficante não pode ser responsabilizado em razão da autocolocação em risco por parte do usuário. Outro exemplo, paciente que morre após ingerir superdose de remédio de ação psicotrópica para emagrecimento receitado pelo médico. Então imagina que o médico receita ali um Ozempic para o paciente, mas o paciente, no afã de emagrecer com velocidade, toma uma superdosagem e morre em razão do consumo excessivo de medicamentos. O médico pode ser responsabilizado pelo Juarez Cirino? Não. Não por quê? Porque trata-se de uma autocolocação em perigo. Vítima esclarecida pelo barqueiro sobre os perigos do mar agitado, insiste no passeio e morre afogado porque o barco vira sobre a violência das ondas. O barqueiro pode ser responsabilizado? Não, porque trata-se de uma autocolocação em risco por parte da vítima que, consciente do mar agitado, se colocou em risco voluntariamente à revelia da ação do barqueiro. Passageiro que morre em acidente de trânsito porque convence o motorista a dirigir em velocidade não permitida sobre a alegação de compromisso inadiável. Para o Juarez Cirino dos Santos, também o motorista não pode ser responsabilizado em razão da autocolocação em risco por parte do passageiro. Esse exemplo aqui eu chamo a atenção dos senhores porque no livro do João Paulo Martinelli e do Leonardo Schmidt existe uma variante parecida desse exemplo que tem tudo a ver com a sua prova. O exemplo é um delegado que convence um escrivão
a dirigir, a levá-lo para uma outra localidade, e sobre o protesto do escrivão que a viatura está com o freio quebrado. Então a viatura não está com o freio funcionando, mas o delegado determina a direção do veículo motor. Então o delegado ele exige que o escrivão, mesmo assim, faça o transporte da autoridade para o local da diligência. O escrivão leva o delegado e, em razão de um acidente do freio, o delegado vem a morrer. O escrivão pode ser responsabilizado? Para o João Paulo Martinelli e o Leonardo Schmidt, bem não. Não será hipótese de responsabilidade do escrivão por uma autocolocação em risco do delegado. Agora, atenção, é indispensável que o resultado seja uma realização do risco criado na ação. Portanto, imagina que o resultado não ocorre em razão de um problema de frenagem, mas porque o escrivão, por exemplo, estava dirigindo em excesso de velocidade. Estava realizando uma direção perigosa. Nessa hipótese, aí o escrivão poderá ser responsabilizado, porque o resultado não foi causado como uma consequência direta da ação permitida pelo delegado. Tudo bem? Então, essa é a ideia trabalhada no livro dos autores. Sempre que o risco criado ele tem que ser realizado no resultado com uma ação direta, um desdobramento, uma consequência direta do risco criado pelo sujeito, e não uma casualidade. Outro exemplo. Após enérgica recusa... Por que eu estou olhando esses exemplos para vocês? Porque são os exemplos que caem em prova. Vocês vão reparar que nas questões de concurso, o examinador não foge desses exemplos. Ou se fugir do exemplo, a mecânica do exemplo será rigorosamente a mesma. Então é importante conhecer esses exemplos e como eles funcionam. Sob enérgica recusa, após enérgica recusa, sobre a alegação da própria alcoolização, o proprietário de veículo é convencido por companheiro de festa a dar-lhe carona, o qual morre em acidente de trânsito relacionado à embriaguez do motorista. Outro exemplo, a exposição consentida a perigo criado por outrem abrange também casos de relações sexuais com portadores de HIV, se ambos parceiros conhecem o risco da contaminação e são responsáveis pela ação comum. Então aqui, se a pessoa é portadora de AIDS e durante a relação sexual transmite a síndrome para o seu parceiro sexual, isso é uma autocolocação em risco. Não será responsabilizado pelo direito penal. Muito bem. Antes de eu passar para a segunda corrente, que serão os casos que esses exemplos não serão admitidos, que esses exemplos serão rebatidos, eu chamo a atenção para o que está na obra do Leonardo Schmidt e do João Paulo Martinelli, aquilo que os autores chamam de condutas de heroísmo fracassado. Hipóteses de conduta de heroísmo fracassado. Então vamos ao exemplo. Na hipótese em que um idoso caminha pela praia e lança-se no mar agitado para salvar um experiente nadador que fingia que estava em perigo. Então, um experiente nadador, em razão de uma brincadeira, finge que está se afogando na praia. Um idoso caminha na praia e vê no mar agitado aquele nadador morrendo afogado e ele, de forma temerária, se joga no mar e morre afogado numa tentativa de salvamento do nadador. A pergunta é, o nadador responde pelo homicídio do idoso? Então, primeiro ponto que os autores pontuam, não há dúvida de que o nadador, com a sua conduta, provocou um risco proibido e que esse risco se realizou no resultado. A pessoa morreu como uma consequência direta da ação do nadador. Mas é necessário verificar ainda se o nadador pode ser responsabilizado, porque até onde foi irracional a conduta do idoso que se lançou no mar agitado.
Então eles entendem que qualquer conduta por parte do idoso seria temerária porque seria improdutiva. Ele morreria por uma autocolocação em perigo da sua parte. Ele, que não tem condições de entrar num mar agitado, se autocolocou em perigo para salvar o nadador. Mas o nadador não vai responder por nada? Não. Para os autores, o nadador responde pelo artigo 132 do Código Penal. Para os autores, o nadador responde pelo crime de perigo de vida a outrem, do artigo 132 do Código Penal. Então, uma boa questão de imputação objetiva para a sua prova. Uma conduta de heroísmo fracassado. Se autocoloca em perigo pessoas que desenvolvem cursos causais de ações de heroísmo fracassado. Uma pessoa que pratica uma ação irracional de salvamento em que não existe a possibilidade de ativação de um nexo de causalidade produtivo para a salvaguarda do bem jurídico. Então aqui eles entendem que o nadador responde pelo artigo 132 do Código Penal. E eles dão uma variante desse exemplo. Qual é a variante do exemplo? Vou ler aqui para os senhores. Um técnico de natação convence um aluno a nadar no mar agitado como parte de um treino. Ao invés de vigiar o aluno, o técnico se distrai com uma conversa de culinária com banhistas na praia. Um nadador experiente percebe que o aluno está se afogando e entra no mar agitado, mas acaba se afogando em razão da correnteza, ou seja, o resultado se derivou diretamente da conduta do nadador que se autocolocou em perigo para salvar o aluno. Ao técnico pode unicamente ser imputada a morte do aluno, pois a sua responsabilidade está intrinsecamente ligada aos danos diretos do risco permitido por ele criado e que se realizam no alcance do tipo penal. Então, para o Leonardo Schmidt e para o João Paulo Martinelli, o técnico não pode responder pela morte do nadador. A morte do nadador representa uma autocolocação em perigo. De novo, uma ação de heroísmo fracassado. Se você escreve heroísmo fracassado na sua prova, o examinador vai verter lágrimas de emoção porque você está utilizando uma terminologia dele, do livro dele na sua prova. Então você está demonstrando que leu. Né? Como é que você responde isso numa prova? Você não vai falar segundo João Paulo Martinelli, segundo Leonardo Schmidt. Você vai colocar segundo a melhor doutrina. E aí ele vai entender que você leu o livro dele e não vai nem ler mais o final da sua resposta. Já vai dar a assertiva como correta. Né? Aí é uma dica de prova discursiva. Sempre que você sabe a resposta, você tem certeza, não enrola. Vai direto ao ponto. Sim, não. Já na primeira linha já responde. Por quê? Existe uma chance muito grande do seu examinador não ler a resposta toda. Ele já leu ali, ele tem 1000 provas para corrigir. Ele já encontrou ali as palavras-chave que ele queria e se você escrever uma besteira no final da sua questão, ele não leu. Então você consegue a resposta inteira. Agora, se você não sabe a resposta, recomenda-se que você enrole. E no final você responda sim ou não. Porque ainda que você erre, você obrigou o seu examinador a ler a sua resposta e pode ser que ele considere o seu raciocínio jurídico em algum momento da sua resposta. Então, se você sabe, já responde plano. Se você não sabe, aí você vai apresentar primeiro um raciocínio para depois chegar à sua resposta. Agora, a segunda corrente. A segunda corrente para o caso em que não se admite a autocolocação em perigo. É a corrente do Fernando Galvão. O Fernando Galvão, ele não admite o consentimento do ofendido para a criação de risco socialmente não permitido. Segundo o autor, somente perigos tolerados e admitidos socialmente podem excluir juridicamente o resultado. O que o Fernando Galvão vai falar aqui? Ele vai falar o seguinte, olha só, no Brasil, a legislação repressiva é diferente da Alemanha. Na Alemanha, não se pune a participação em suicídio. Na Alemanha, não se pune quem auxilia, induz ou instiga outrem ao suicídio. Portanto,
Se você não pune o induzimento ao suicídio, você tem o princípio ali da não imputação. Você não imputa condutas que auxiliam uma autocolocação em risco. Mas no Brasil, você pune o induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio, de forma que o Brasil pensa diferente a imputação de condutas de autocolocação, de contribuição à autocolocação em perigo. Para o Fernando Galvão, eu somente não vou punir condutas de auxílio ou induzimento ou de contribuição a risco que sejam lícitas, como viajar de avião, como induzir alguém a usar cigarros e daí em diante, que são condutas socialmente adequadas. Mas condutas que são socialmente inadequadas eu vou punir. Por exemplo, a questão do tráfico de drogas. O usuário que pede para o traficante um local para utilizar a substância entorpecente, ele, o traficante, ele é agente garantidor do resultado, pela linha C do Código do artigo 13, parágrafo 2º. Ele, com a sua ação anterior, cria um comportamento de risco para o usuário morrer. Então, para o Fernando Galvão, esta ação representa a criação de um risco juridicamente não autorizado, pelo artigo 13, parágrafo 2º da linha C, de forma que ele vai responder pela morte do usuário. O Fernando Galvão entende, diferente do Roxin, que aquele motorista que participa, por exemplo, de um racha, ele responde pelo resultado porque ele é agente garantidor. O médico que receita ao paciente medicamentos com efeitos colaterais responde pela ofensa à saúde do paciente. No caso da transmissão do HIV, ele entende que o portador do HIV é um agente garantidor, pelo artigo 13, parágrafo 2º da linha C. Então, eu não concordo muito com essa posição do Fernando Galvão, não, tá? Mas é a outra parte da doutrina. Então, como é que você vai responder isso numa prova? Existem duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente doutrinária que segue o que o Roxin fala, que contribuição à autocolocação em risco não representa algo compreendido no escopo protetivo da norma. Por quê? Porque na Alemanha não se pune o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Como não se pune conduta de autocolocação, de induzimento à autocolocação em risco, essas ações são atípicas no ordenamento. Uma segunda corrente entende que justamente porque na Alemanha não se pune e no Brasil se pune, essas condutas, como regra geral, representam a assunção do indutor, do instigador, do auxiliador no papel de agente garantidor por artigo 13, parágrafo 2º, linha C, de forma que eles serão responsabilizados pelas suas condutas, tá certo? Para nós fecharmos aqui, eu queria trazer para os senhores, eu recomendo que vocês leiam isso no livro do Leonardo Schmidt e do Leonardo Schmidt e do João Paulo Martinelli. No final do capítulo do livro deles de imputação objetiva, eles têm um outro capítulo pequenininho, que é um capítulo chamado Imputação Objetiva na Prática, em que eles recortam diversos julgados que foram trabalhados pelo STJ, pelo STF, enfim, e como é que os tribunais aplicaram a jurisprudência em relação à teoria da imputação objetiva. Então vale muito a pena você ler esses julgados, porque são exemplos concretos se a teoria foi aplicada, se a teoria foi afastada. Então vale a pena você ler como é que isso foi aplicado pela jurisprudência. São mais ou menos uns 5 julgados, eu trouxe um aqui para vocês, tá? Que é o HC 46.425. Nesse HC, o que nós temos aqui? Afirma na denúncia que a vítima foi jogada dentro da piscina por seus colegas, assim como tantos outros que estavam presentes, ocasionando seu óbito. Então foi um trote de faculdade, em que na festa a pessoa foi jogada dentro da piscina. Mesmo que se admita certo abrandamento no tocante ao rigor da individualização da conduta, quando se trata de delito de autoria coletiva, não existe respaldo jurisprudencial para uma acusação genérica que impeça o exercício da ampla defesa, por não demonstrar
qual a conduta tida por delituosa, considerada que nenhum dos membros da referida comissão foi apontado na peça acusatória como sendo a pessoa que jogou a vítima na piscina. Por outro lado, narrando na denúncia que a vítima afogou-se em virtude de ingestão de substância psicotrópica, o que caracteriza a autocolocação em risco excludente da responsabilidade criminal ausente o nexo causal. Ainda que se admita a existência de relação entre a conduta dos acusados e a morte da vítima, à luz da teoria da imputação objetiva, necessária é a demonstração da criação pelos agentes de uma situação de risco não permitido, não ocorrente na hipótese, porquanto é inviável exigir da comissão de formatura um rigor na fiscalização das substâncias ingeridas por todos os participantes de uma festa. Associada à teoria da imputação objetiva, sustenta a doutrina que vigora o princípio da confiança. As pessoas se comportarão em conformidade com o direito, o que não ocorreu em caso, pois a vítima veio afogar-se, segundo a denúncia, em virtude de ter ingerido substâncias psicotrópicas, comportando-se, portanto, de forma contrária aos padrões esperados, afastando assim a responsabilidade dos pacientes diante da inexistência de previsibilidade do resultado, acarretando a atipicidade da conduta. Ordem concedida para trancar a ação penal por atipicidade da conduta em razão da ausência de previsibilidade no nexo de causalidade e de criação de um risco não permitido em relação a todos os denunciados por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar de imputação objetiva com os senhores. O que vocês têm que saber para a prova? Conceito de imputação objetiva, criação de um risco, realização de um risco no resultado e que este resultado não esteve no escopo protetivo na norma, as vertentes da teoria da imputação objetiva do Roxin e do Jacobs e esses exemplos todos que nós trabalhamos até o presente momento. Eu deixei 13 questões para vocês trabalharem e nessas 13 questões vocês vão perceber que todas vão passar por esses pontos que nós trabalhamos. Você acertando essas questões, você está apto a realizar qualquer questão de teoria de imputação objetiva na sua prova para delegado. Tudo bem? Então é isso. Um abraço a todos. Até a próxima.